E aí a gente entra numa história que eu não sei se vocês assistem Netflix, deve assistir, né? A maioria aí deve assistir alguma coisa do Netflix. Tem um programa que eu gosto muito no Netflix que fala Chef's Table, acho que é isso. Minha esposa, ela adora cozinhar, ela ama cozinhar. E por causa disso a gente assiste muitos canais e muitas coisas de cozinha. E assim, eu não acho ruim porque ela assiste essas coisas e depois ela faz para eu comer. Então, estamos ganhando sempre com isso, então não me importa. Eu não sou lá aquela coisa assim maravilhosa na cozinha, mas ela gosta muito, então a gente acaba assistindo um desses programas. E esse programa específico falava sobre esse chefe, que ele é um chefe do Linea, tá? O Gran Acharts. Ele é historiador e ele é o chefe desse restaurante Linea que fala sobre cozinha molecular. É um negócio muito louco. Você precisa ver os pratos do cara. O cara é um negócio assim surreal, né? Inclusive eu aconselho vocês assistirem porque é interessante, que abre a mente da gente, né? Esse tipo de cozinha é bem interessante mesmo. Mas uma coisa que me pegou foi o relato da vida dele. Em um momento ele sentiu uma bolinha na língua e aquela bolinha foi incomodando porque ela foi aumentando de tamanho. Então ele procurou um dentista. E o dentista, ele estava trabalhando coisa de 14, 15 horas por dia. O dentista falou assim, você está trabalhando muito? Ele falou quanto que ele estava trabalhando e o dentista virou para ele e falou assim, você está assim porque você está mordendo a língua. Isso aí é tensão, é estresse. Por isso que a sua língua tá desse jeito. E ele foi deixando, a língua foi ficando cada vez mais dura, mais difícil dele deglutir, ele foi emagrecendo, foi perdendo cabelo. Quando um amigo dele pegou e pediu para ele mostrar a língua e levou ele num bucomaxilo para poder fazer a identificação, o câncer já estava extremamente avançado. Já tinha pegado o pescoço, parte de quase todo o pescoço. Então assim, ele ia fazer a cirurgia, ele ia ter que fazer a remoção de parte da mandíbula, a língua, o pescoço, e a chance de sobrevida dele ia ser muito pequena. Aí na hora que eu estava assistindo isso, eu me senti extremamente... o peso subiu, veio sobre mim, né, o peso da nossa profissão. Olha o quanta responsabilidade nós temos. Olha como que a gente pode acabar com a vida de uma pessoa. Ele é cozinheiro. Não, cozinheiro não, né? Cozinheiro tô sendo simplista. Ele é chefe. Ele trabalha com paladar. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele falou, não, eu vou morrer. Eu não sei se você já tem Netflix, assistam, é muito legal, eu gosto bastante porque fala sobre como que as pessoas, já que é para assistir alguma coisa na Netflix, assiste uma coisa que presta. Assiste, a história dele é uma história de superação maravilhosa. E ele chegou ao ponto, o cara é tão genial no que ele faz, que ele chegou ao ponto, ele começou a fazer um tratamento alternativo para não precisar passar pela cirurgia. E num determinado momento, ele ia fazer a quimioterapia de manhã e ia trabalhar à noite no restaurante. Ele perdeu o paladar. Agora vocês imaginam um chefe que perdeu o paladar. E assim como Beethoven tocava surdo, ele cozinhava sem sentir o gosto dos alimentos. Então assim, ele era fantástico. E ele e a equipe dele conseguiram continuar criando os pratos, porque o Linea, ele vem de uma filosofia em que ele vai criando os pratos, né? Vai sempre inovando aqueles pratos. Ele continuou inovando o sabor, inovando os pratos, mesmo sem ter paladar. E fiquei penalizada, porque eu fiquei pensando, imagina se fosse eu o dentista que falou que ele mordia a língua. É um filme? Não, não é seriado, como é que eles chamam? É minissérie, é como se fosse uma minissérie, né? Fala sobre diversos chefes, inclusive alguns com 3 estrelas Michelin, como que foi a evolução deles nos restaurantes, nos seus respectivos restaurantes em diversos lugares do mundo. É muito legal, porque esse é o tipo de coisa que é legal de assistir de casal, né? Que aí vocês já vão fazendo as suas metas aí, quais restaurantes vocês querem visitar. Mas é bem legal, eu não sei se vocês gostam de comer, eu adoro comer, né? Imagina, né? Com esse perfil biotipo aqui, né? Super fitness, nem gosto de comer. Mas ele é bem legal, fala sobre a história do cara e no final, claro, ele vence, né? Depois ele vence o câncer e o paladar dele volta. Mas é uma história muito bonita de se ver, tá? Então, aconselho vocês assistirem Chef's Table. O Gran Acharts é um dono do Linea, em Chicago.
A grande questão não é tanto o linha, mas é a questão de que imagina se você fosse o dentista que falou que ele tinha uma afta e depois descobre que seu paciente na verdade tinha um câncer e que o fato de você ter não dado o diagnóstico correto fez com que ele protelasse mais ainda, buscar outra alternativa, outra informação ou outra opinião, né? Outra opinião, diagnóstico, e de repente essa pessoa poderia morrer porque você errou o diagnóstico. É isso que eu queria que você sentisse, porque foi o que eu senti na hora que eu assisti. O peso da responsabilidade. E é através do peso dessa responsabilidade que eu resolvi fazer essa aula. Não só para vocês, mas para mim também, porque é importante a gente estar sempre revisitando, por isso que eu tenho livro. Os livros que eu tenho não são livros que eu comprei para deixar bonito lá na estante. Eu revisito esses livros, principalmente quando eu estou fazendo uma aula para vocês. Então, quando eu falo que as nossas aulas são embasadas nos livros de base, eu estou falando sério. Olha o Neville aqui do lado, tá? Essas aulas elas são embasadas nos livros base. Chef's Table, aí ó. Então, gente, como é isso, né? O que é importante a gente saber? Que o câncer de cabeça de pescoço são neoplasias malignas, né? Na sua maioria neoplasias malignas, iniciam no epitélio de revestimento da boca. Então, normalmente é na mucosa bucal que ela se prolifera. Há uma multiplicação celular desordenada que acomete as vias aerodigestivas superiores. Mas, assim, a grande questão de você afetar o sistema estomatognático é que ele é essencial para você respirar, uma coisa que não tem como você ficar 3 minutos sem, comer, que é uma coisa que não tem, beber água, né? Se hidratar, que não tem como você ficar aí um dia sem tomar água, e comer, que é uma coisa que você não aguenta muito tempo. Então, é uma área fundamental e que é muito importante, que é a nossa área de atuação. Os tipos mais comuns, né, são o carcinoma espinocelular, o carcinoma epidermoide e o carcinoma escamocelular, tá, que correspondem a 90 a 95% dos cânceres de boca.